amém? Amém. Glória a Deus. Querido, eu vou começar fazendo uma oração, tá bom? Eu quero que você ainda estiver na sua casa, acredito que deve estar em casa, né, para estar em casa, mas enfim, que você possa estar se unindo comigo neste tempo de fé, possa estar unindo o seu coração, o seu pensamento, elevando a Deus, apresentando não só as nossas vidas, mas apresentando, na verdade, toda essa necessidade que temos de dependência do Senhor. Hoje nós tivemos um jejum nacional, foi algo inédito, algo espetacular. E glória a Deus por isso, amém? Você que participou, continue orando, tá ok? Vou estar orando. Pai, nós queremos declarar, Senhor, neste tempo, neste momento, declarar, Senhor, que haja um tempo de renovo, de capacitação, que haja um tempo onde o fluir do Teu Espírito venha sobre as nossas vidas, Pai. Ó Deus, cada vida que está ouvindo, participando, ou que virá a ouvir, que ao Senhor, que seja abençoada, que seja, ó Deus, ministrada, Senhor, no seu coração, na sua vida, Pai. Deus, neste tempo que estamos passando, Pai, seja um tempo, ó Deus, de crescimento, apesar, Senhor, de todas as trevas, Senhor, que vem sobre o mundo, mas a Tua palavra declara que sobre nós, Senhor, vai raiando o sol da justiça, vai raiando a luz, Senhor, ó Deus, enquanto o mundo espera dias piores, e nós sabemos, ó Deus, que haverá dias piores, mas sobre aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, Senhor, que se abriga, Senhor, à sombra do Onipotente, ó Deus, sobre esses vai raiando sim, mas é o sol da justiça, Pai, ao cuidado, à proteção, ao amor do Senhor, sobre os Teus filhos, ó Pai, sobre aqueles que fazem do Senhor, ó Deus, o seu baluarte, a sua verdade, Pai. Obrigado pela vida de cada um, Deus. Ministra o nosso coração neste tempo, Pai, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias. Amém, queridos. Vamos dar início aqui à nossa ministração. E eu quero falar hoje de um assunto. Gostaria que você prestasse, sim, atenção, né? Porque, assim, na verdade é um assunto que as pessoas elas têm colocado como algo negativo, né? Mas eu quero mostrar para você que isso é algo positivo, sabe? Eu quero falar hoje sobre um assunto que sempre quando se olha para este tema, as pessoas, na verdade, elas imaginam algo que é bom, mas num sentido negativo. Por que negativo? Porque se eu viesse aqui e dissesse para você que eu vou falar sobre cura, você diria, opa, isso é algo positivo. Se eu dissesse a você, vou falar sobre prosperidade, é algo positivo, é algo bom, glória a Deus por isso. Sobre batismo com o Espírito Santo, sobre cura divina, enfim, isso é algo bom. Mas o que eu quero falar hoje é sobre o arrependimento, né? E quando você pensa em arrependimento, a primeira imagem que vem na sua cabeça, eu acredito que, supondo que estivéssemos na igreja, você imagina que no final haveria aquele apelo e as pessoas viriam chorando, viriam se lamentando, olhando para as suas fraquezas, para os seus pecados, para as suas misérias e se chegariam ali se arrependendo de tudo isso, né? Então por isso que eu digo que muitas das vezes é olhado pelo lado negativo. Mas eu quero mostrar hoje para você que isso é algo positivo para as nossas vidas. É bênção para as nossas vidas, amém? Eu quero começar dizendo a você que quando nós falamos sobre arrependimento, quando nós dizemos acerca da palavra arrependimento, ela significa, a palavra arrependimento significa no grego uma palavra chamada metanoia. E ela refere-se a uma mudança de pensamento, uma mudança de mentalidade. Olha, é bem certo que as pessoas atribuem uma terminologia como mudança de direção. E todavia, toda mudança de direção, ela se dá primeiramente pela mudança de pensamento. Portanto, antes de haver uma mudança de direção, é preciso haver uma mudança no pensamento. Sabe, ninguém caminha por muito tempo contrariado. Uma pessoa não vai muito longe se ela está contrariada.
Quando você está em uma estrada dirigindo um carro, por exemplo, e você precisa ir para um local, é bem verdade que você tem um propósito, que você, na verdade, tem uma necessidade. Porém, você não faz isso como um zumbi. Você pensa, olha, eu tenho um motivo, uma razão para tomar essa decisão. Sabe? Uma vez que houve uma mudança no pensamento, então acredite, haverá uma mudança de direção, que é uma mudança nos hábitos, no comportamento, no estilo, na tradição, nas ações, de cultura, enfim, haverá uma mudança externa, porque houve uma mudança interna, uma mudança de pensamento. Sabe, haverá uma mudança completa de uma vida da pessoa quando houver uma mudança de mentalidade. Senão não há uma mudança completa. Quando Jesus esteve na terra, a mensagem dele era, em Mateus capítulo 4, versículo 17, era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, veja, Jesus faz uma chamada ao arrependimento. Toda palavra da Bíblia você vai encontrar a palavra de arrependimento, a chamada sobre arrependimento. Mas muitas vezes me parece que nós não aplicamos e não explicamos de forma correta, de maneira que venha gerar mudanças e resultados de fato na vida da pessoa. Agora, tem uma outra palavra muito usada e que, na verdade, ela é muito parecida com arrependimento, que é a palavra metamelomaia. Essa palavra metamelomaia, ela tem um sentido parecido com arrependimento, mas não tem nada a ver com arrependimento. É um arrependimento que, na verdade, é um remorso. Remorso é um arrependimento causado pela consequência do ato. Ou seja, porque a pessoa foi descoberta, então ela será punida. Então ela se arrepende. Bom, é devido ter dado errado os seus planos, as suas ações, devido a ela estar sofrendo ameaça pelos seus atos, então ela se arrepende de ter praticado. Mas é um arrependimento por medo das consequências ou do castigo. Isso é um remorso. Sabe, o arrependimento que é produzido pelas consequências dos nossos atos é gerado pelas nossas má condutas. E isso apenas mostra o quanto a natureza de uma pessoa é má. O arrependimento verdadeiro, ou seja, a mudança de mente, ela precisa ser gerada de outra fonte. Ela precisa ser gerada em outro lugar, não nas consequências dos nossos atos. Sabe, não que nossos atos não deva ser repudiado, não deva ser excluído da nossa vida. É claro que precisa, mas o arrependimento precisa vir de algo que não seja mais forte que o nosso desejo, ou seja, da natureza da pessoa de permanecer no caminho mau. Sabe, precisa vir da palavra. A única que pode produzir o verdadeiro arrependimento, a verdadeira mudança de mentalidade em nossa vida, que seja significativo, o verdadeiro arrependimento é a palavra de Deus. Somente a palavra de Cristo. Mas veja só, não é a palavra apenas, é a palavra do Evangelho das Boas Novas, é a palavra do Evangelho da Graça. É o Evangelho que revela a bondade, o amor, o perdão, a remissão, a santificação, a regeneração de Cristo no homem. Sabe, arrependimento é quando você está indo por um caminho, praticando algo, vivendo de uma maneira, levando pelos seus pensamentos, por aquilo que você acredita, mas agora, por uma mudança de pensamento, você decide ir para outro lugar. Você toma uma decisão. Mas como que se toma essa decisão? Veja, na maioria das vezes as pessoas elas não sabem decidir o que é melhor para elas. Elas não conseguem tomar a decisão. Muitas pessoas elas estão perdidas e com isso elas fazem as escolhas prejudiciais. Muitas pessoas não sabem distinguir o certo do errado. Por exemplo, vou te dar um exemplo clássico que existe. Por exemplo, um relacionamento. Sabe, muitas das vezes pode o pai, pode a mãe, pode os parentes, os amigos verdadeiros, pode todo mundo, sabe, dizer, olha, isso vai dar ruim. Mas a pessoa está com um sofisma tão grande, com uma obstinação, né, na sua vida, que somente quando vier as consequências
que a ficha vai cair. Sabe, o pior ainda é que nas coisas que sabem que vai dar ruim, as pessoas muitas das vezes se veem presos. Sabe, elas querem se libertar, mas não conseguem. Desejam ser livres, mas se veem cada vez mais presas. Sabe, e essas prisões físicas, elas primeiramente ocorrem na prisão da mente, dos pensamentos. Talvez porque só conheçam aquela vontade, aquela verdade. Talvez ela só sabe um caminho, aquilo que ela chama de verdade. Ou talvez conheça outras, mas não consegue segui-la. Sabe, um exemplo muito comum nas nossas vidas, né? Na vida da sociedade, das pessoas. Por exemplo, o cigarro. Né? As pessoas sabem que isso gera prejuízos na sua saúde. As pessoas sabem que isso é um caminho de morte. As pessoas sabem que isso é má, que isso gera problemas financeiros, problema na saúde delas, mas elas não conseguem se libertar. Muitas até querem, mas não conseguem. Você veja, por exemplo, a bebida. As pessoas estão presas em algo que rouba a dignidade, rouba muitas vezes a moral, destrói famílias, destrói vidas, leva as pessoas a um estilo de vida realmente deplorável, sabe? Uma coisa terrível. E muitos querem sair, mas estão presos nisso. Essa prisão física que estão, ela acontece primeiramente uma prisão da mente das pessoas. Sabe, por exemplo, o ressentimento. Quantas pessoas estão presas em mágoas, ressentimentos, não conseguem esquecer, não conseguem deixar para trás, não conseguem perdoar. Quantas pessoas caminham remoendo, o ressentimento é ficar ressentindo aquilo, trazendo aquilo no coração, lembrando sobre aquilo, e elas acreditam que não perdoar é a melhor coisa que ela faz. Ela acredita que não esquecer daquele mal que a fizeram é a melhor coisa que ela faz. Ela se comporta desta forma, por quê? Porque elas acreditam, essa é a sua verdade. É isso que elas veem como verdade. Sabe, a ansiedade, por exemplo, quantas pessoas estão vivendo um verdadeiro sufoco, uma verdadeira prisão com ansiedade, trazendo maus para a sua própria vida, trazendo problemas para o seu coração, problemas para as pessoas que estão em volta, mas não consegue sair dessa cadeia, dessa prisão. Por exemplo, a obesidade. Sabe, quantas pessoas estão presas nisso? Elas sabem que o exagero tem feito mal, não consegue ter o equilíbrio, não consegue ter o domínio próprio. Enfim, nós poderíamos passar aqui um bom tempo falando de uma série de situações, de comportamentos na vida das pessoas, de hábitos, de decisões, de atitudes que elas tomam. E tudo isso que gera, na verdade, uma prisão. Tudo isso porque, primeiramente, estão presas na mente. E sabe o que acontece? Depois de um tempo, elas percebem isso e elas se arrependem. Mas é um arrependimento que foi gerado por conta de uma consequência de um ato que ela tomou. Sabe? Mas eu quero dizer para você hoje que se você vive uma dessas coisas ou qualquer coisa semelhante a essa, eu quero dizer que o Senhor Jesus hoje vai te libertar completamente. Eu quero te dizer que Deus tem uma palavra para te libertar dessa prisão, dessa cadeia, para trazer uma mudança na sua vida completa. Hoje a palavra do Senhor é que vai entrar no seu coração e vai gerar essa transformação. Sabe, muitas pessoas hoje estão arrependidas pelas loucuras das suas realizações, pelas escolhas, pelas decisões. Mas sabe, este é o tipo de arrependimento gerado pelas consequências. E isso não ajuda em nada. É somente um lamento, é um choro, uma lástima, né? Dizendo, ai, porque eu não fiz diferente, porque eu não ouvi, porque que eu não dei ouvido. Ou seja, isso não vai mudar nada. E são muitas as pessoas que hoje estão dentro de uma casa, dentro de um lar, estão presas nos seus sentimentos, presas em uma série de cadeias que foram criadas, que foram geradas. Mas eu quero dizer que o lamento não vai resolver. Se arrepender com um remorso, não resolve. Eu quero mostrar para você hoje qual que é o caminho, qual que é a direção. Sabe, este arrependimento é chamado de metamelomaia. É um remorso. E o remorso só aparece depois das consequências, na hora que está indo de mal a pior. Sabe, um exemplo, eu nem queria dar esse exemplo, mas eu vou te dar um exemplo para
ficar bem ilustrado o que eu quero dizer. Eu acho que você já deve ter visto cenas como essa. Sabe quando você vai num velório e você está ali, é um momento tenso, muita tristeza, as pessoas sentindo ali a perda, mas de repente tem algum que extravaga. Tem algum ali que de repente o seu choro é exagerado e ele abraça ali o caixão e ele quer se jogar dentro da cova e ele diz eu vou junto, e aquele escândalo é uma coisa fora do normal, sabe? Não que haja uma normalidade dentro de uma situação de tristeza como essa, mas a verdade é que você percebe que existem alguns casos que extrapolam e depois você vai ver o caso e muitas das vezes, né? E muitas das vezes você vai descobrir que era uma pessoa, um filho, uma filha, sei lá, um irmão, que na verdade nunca se importou com o outro, nunca ligou, nunca deu atenção, sabe? Na verdade, é uma coisa que sempre houve desonra, humilhação, desprezo, nunca valorizou. Agora, que vem que está tarde, há um tempo de fazer, um tempo do que fazer, né? Então tentam recompensar aquilo. Quando você olha, eu quero que isso fique bem claro para você. Porque quando você olha para Mateus capítulo 27, versículo 3, você vai encontrar ali um texto em que a Bíblia fala de Judas. Você sabe, Judas traiu Jesus. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E o problema dele não era dinheiro, porque a Bíblia diz que ele pegava o dinheiro de dentro da sacola. Enfim, a motivação dele era outra. A questão é que quando ele viu o que aconteceu com Jesus, que Jesus não revidou, que Jesus não criou ali uma rebelião, então ele ficou chocado. E diz, capítulo 27, versículo 3 de Mateus, diz assim que Judas tocado de remorso, então ele foi para se enforcar. Sabe, isso daí é o que acontece na pessoa. Quando ela produz um arrependimento, que é causado por conta da consequência, sempre vai ser acompanhado com justiça própria, sempre vai acompanhado com uma declaração de culpa, com uma tentativa, na verdade, de externar, ou seja, de sair fora da verdade daquela culpa, ou de mostrar para Deus de que ela mudou, que agora ela não é mais a mesma pessoa. Isto, sabe, é se colocar debaixo da culpa e da condenação. Sabe, por não conhecer o caráter verdadeiro do arrependimento, o que é verdadeiramente o arrependimento. Mas Deus olha diferente, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Deus vê diferente. Deus olha o interior. Deus olha a natureza do homem. Em João, no capítulo 2, no versículo 23 e 25, sabe, assim que Jesus ali havia passado pelo templo de Jerusalém e ele fez alguns sinais, algumas maravilhas. Então diz que, versículo 23 e 25, diz assim, ó, e estando ele, Jesus, em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, havia ali muitos, e havia feito muitos sinais, e que havia feito ali muitos sinais, e muitos creram no seu nome. Olha só, muitos creram nos sinais que Jesus fez. Mas diz assim no versículo 25, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque Jesus, ele bem sabia o que era a natureza humana, o que tinha do coração do homem. Por isso, quando nós dizemos para as pessoas, olha, se arrependa dos seus pecados, olha, se você não se arrepender, você vai para o inferno, você vai queimar eternamente. Olha, querido, isso é verdade, sabe? Mas isso não faz muita diferença na vida da pessoa, não muda muito. Acredite, isso é só apenas parte da verdade. É só uma parte. É uma parte negativa da verdade. Embora seja uma verdade, embora é o destino, embora é uma conclusão, mas isso, na verdade, não é toda a verdade. É como uma serpente fugindo do fogo. Ela vai procurar um lugar seguro, mas continua sendo uma serpente. Ela pensa como serpente, ela age como serpente, ela se comporta como serpente, ela anda como serpente, sabe? Ela morde como serpente, ela ainda tem o veneno de uma serpente. E no primeiro momento em que ela for ameaçada, que ela sentisse ameaçada, ela vai dar o bote como uma serpente, ela vai continuar envenenada e envenenando os outros. Sabe, isso foi o que João Batista disse aos fariseus e aos saduceus. Sabe, Mateus capítulo 3, versículo 7, ele diz assim, ó, raça de víbora,
né? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E no versículo 8 ele vai dizer assim: produzi, pois, fruto digno de arrependimento. O que João Batista estava dizendo aqui é que aquela decisão em que eles procuravam para ser batizado era uma tentativa de fugir do fogo da ira divina. Eles não tinham intenção sincera de uma mudança de vida. E João sabia disso. Eles iriam continuar a produzir os mesmos frutos de outrora, que eram resultados das suas má conduta. Sabe, Lucas no capítulo 3, no versículo 10 ao versículo 14, diz assim: a multidão veio interrogar João, dizendo a João Batista: o que faremos, pois? E aí João então responde para eles, diz assim: olha para a multidão, se vocês tiverem 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimento, faça a mesma coisa. Chegaram então ali também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe: mestre, o que havemos de fazer? E então ele disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. Eles eram cobradores de impostos, né? E depois alguns soldados também vieram interrogar também, perguntando o que fazer. Então, nós o que faremos? Então disse João a eles assim: ó, ninguém trateis mal, nem desfraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, ou seja, o vosso salário. Sabe, João, ele fala de uma mudança de comportamento que só pode seguir uma mudança de transformada, ou seja, uma mudança de uma mentalidade transformada, portanto, uma natureza transformada. Sabe, a transformada de arrependimento, como metanoia, ou seja, uma mudança de mentalidade. Como que nós podemos produzir esses frutos dignos de arrependimento? Porque foi isso que João disse. Olha, produza fruto digno de arrependimento. Disse para eles, porque eles estavam correndo, querendo fugir daquela situação. Veja, você não pode esperar que uma laranjeira ela produza manga. Cada árvore vai produzir de acordo com a sua espécie. Uma pessoa só pode produzir verdadeiro fruto de arrependimento se a natureza dela for mudada. Frutos são resultados de uma árvore de acordo com a sua espécie. Ela vai dar o fruto de acordo com a sua espécie. Assim como as ações de uma pessoa são resultados de determinada mentalidade. Quando se estende isso para o arrependimento, quando se entende, ou melhor, isso para o arrependimento como uma metanoia, uma mudança de mente, então entendemos que é preciso uma mudança de natureza. Sabe, uma mudança de dentro da pessoa. Sabe, uma pessoa que quer vingança, uma pessoa que deseja o mal para o outro porque ela sentiu-se mal. Não importa o que você fale para ela, não importa o que você explique para ela, se ela estiver obstinada no seu coração, ela vai dizer assim: não, eu não aceito o que fizeram comigo, ele tem que pagar, ela tem que pagar, ele tem que sofrer, ela tem que sofrer, isso não é certo, isso não pode acontecer. Ou seja, há essa realidade, porque essa é a mentalidade que ela tem. E por mais que você desenhe para ela, ela não vai entender. Por quê? Porque é uma questão de natureza. É uma mudança que tem que vir de dentro para que possa ter resultado externo. Sabe? Mas o arrependimento que toca o coração de Deus não é fruto de uma ideia. Ele não é fruto de uma ideologia, de uma filosofia. Não é algo que a mente humana pode por si só resolver mudar. Sabe, como vimos agora há pouco, é uma questão de natureza. É uma mudança que ocorre dentro de nós. Uma transformação completa da mente. É algo primeiramente interno e depois externo. Não é uma questão de comportamental, né? E sim existencial. O arrependimento é uma questão de novo nascimento. A pessoa se torna uma nova espécie. A pessoa se torna uma nova pessoa. Sabe? Lá em João, no capítulo 3, fala de um homem chamado Nicodemos, um fariseu. Um dos principais na sinagoga. Ele era um dos pastores da sinagoga. Né? E ele, uma certa noite, ele veio falar com Jesus usando argumentos bajuladores e gracejos. Mas Jesus foi bem objetivo com ele, bem direto, dizendo a Nicodemos que ele não poderia associar-se a Jesus como se associa a uma organização, a um partido,
mostrando as suas qualidades ou as suas virtudes, como se pudesse impressionar a Jesus. E muito menos se pode associar a Jesus mostrando a nossa miséria, a miséria da pessoa, ou a necessidade, como se fosse uma instituição de caridade. Jesus disse a Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Era preciso nascer da água e do Espírito, porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, são duas naturezas diferentes. Uma não se mistura com a outra, uma não é compatível com a outra. É como água e óleo. Ainda que você coloque junto no mesmo recipiente, mas elas nunca vão estar juntas, nunca vão misturar. Então Jesus disse a Nicodemos essas palavras e ele não entendeu. Apesar de todo o conhecimento, toda a sua maestria acerca da Escritura, por ser ele ali um principal da sinagoga, um mestre da sinagoga, então Jesus o levou a um terreno, a um lugar em que ele conhecia, ao que Nicodemos sabia. E no capítulo 3 de João, no versículo 14 e no versículo 15, nós vamos ver então, Jesus disse algo para Nicodemos e disse assim: olha, Nicodemos, é como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este episódio que Jesus disse, ele ocorreu lá em Números, no capítulo 21. Você pode ler lá depois sobre essa serpente que foi levantada, onde o povo ali se tornou impaciente na jornada do Egito para a terra prometida. E eles começaram a reclamar com Deus e contra Moisés. E começaram a reclamar do pão, da água, que estava calor, que estava frio. Começou a reclamar de tudo ali para Moisés. E começaram a se tornar rebeldes e ingratos com o Senhor. Então o Senhor permitiu que viessem então as serpentes que tinha no deserto e de todos os lados e mordesse muitos deles. Sabe, eles foram a Moisés e Moisés então foi ao Senhor. E o Senhor disse assim a Moisés: olha, Moisés, faça uma serpente de bronze, coloque em uma haste, né, e levante ao alto. E será que todo aquele que for mordido e olhar para a serpente viverá. Sabe, isso aponta para Cristo. Isso mostra acerca de Cristo. Sabe, na cruz, Deus se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe, ele se fez maldição em nosso lugar, para que nós pudéssemos receber as bênçãos de Abraão. O que Jesus está dizendo para Nicodemos aqui, veja só, é que ele era nascido da carne. E ele não poderia entender as coisas que Deus estava dizendo apenas com a sua mente. Sabe, os pensamentos de quem é nascido da carne são pensamentos da carne. Os seus desejos eram para satisfazer a carne, as suas paixões, as suas vontades eram da carne. E, consequentemente, ele teria resultados e consequências de ações da carne. Não importava qual a metodologia, qual a disciplina, qual a regra, qual o esforço, qual a expressão, não importa o que ele recorresse, não importava se rasgasse as suas vestes, se cobrisse a cabeça com cinza, não importa a sua religião, não importa a sua doutrina, não importa o seu conhecimento, sobre tudo isso, Nicodemos precisa ter uma revelação de que era a serpente de bronze levantada na haste. Se você não tiver, Nicodemos, Jesus estava dizendo para ele, se você não tiver um entendimento acerca disso, nada vai ser resolvido na sua vida. Não vai haver mudança. Sabe, Nicodemos sabia muito bem a história, mas não tinha revelação. Sabe, queridos, muitos têm a verdade, mas é muito diferente de conhecer a verdade. Muitas pessoas têm a Bíblia dentro de casa. Muitos têm. Mas sabe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, é muito diferente de você conhecer a verdade. Sabe? Eu quero dizer para você que o arrependimento acontece verdadeiramente na vida de uma pessoa quando ela olha para Cristo, para a cruz de Cristo. Quando olhamos para a cruz e temos a revelação do que é Jesus. Sabe? Revelação de que Jesus na cruz foi ferido por causa das nossas transgressões, que ele foi moído, esmagado pelas nossas iniquidades, que ele foi ferido para sermos curados, seja mental, físico, emocional. Sabe, que na cruz ele levou o nosso sofrimento mental, físico e emocional. Quando cremos na obra de Jesus na cruz,
É como olhar ele exposto diante dos nossos olhos. Gálatas diz isso, Paulo, melhor dizendo, ele diz isso quando escreveu aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 1. Ele diz, a vós, falando para os Gálatas, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Sabe, mas os Gálatas não tinham visto Jesus ser crucificado aos olhos naturais. Eles não estavam lá no dia da morte de Cristo. O que Paulo está dizendo é que quando pregamos a mensagem da cruz, sabe, quando pregamos a mensagem do Calvário, do Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, que foi moído foi moído por causa das nossas iniquidades, sabe, estamos expondo a sua crucificação e as suas razões. Sabe, quando isto ocorre diante dos nossos olhos, são tirados os nossos olhos são tirados dos nossos pecados, das nossas fraquezas, das nossas limitações e são colocados em Cristo. É uma chamada para as nossas vidas. E neste momento em que cremos, somos identificados com eles, identificados na sua morte. O arrependimento ocorre não apenas em olharmos para os nossos pecados e ficarmos lamentando devido às consequências, ficar se lastimando pelas nossas falhas, incapacidades, limitações, de ficarmos lamentando, ai, a minha vida podia ser diferente, se eu tivesse sido assim, se eu tivesse nascido ali, se eu tivesse nascido com outro temperamento, se eu tivesse tido uma personalidade diferente, se eu não tivesse errado tanto no passado. Não, querido, isso não importa, isso não vai mudar a sua vida mais. Isso já aconteceu. Se lamentar isso é um atestado de culpa, é um atestado de condenação. Sabe, o que nós devemos fazer é olhar para os nossos pecados, sim, mas os nossos pecados julgados na cruz de Cristo, julgado no Calvário. É nele foi feito pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Nós tiramos os olhos de nós, ainda que haja um pecado, mas olhamos o pecado o pecado julgado em Cristo Jesus, e isso gera transformação na vida de uma pessoa. Se nós continuarmos a olhar para as nossas fraquezas, não vamos chegar muito longe, não vamos caminhar muito. Sabe, a única maneira de livrarmos dessa natureza caída que nos puxa para baixo, para a ruína, para a perdição, dessa natureza adâmica que nos prende no meio do medo, do pavor, da ansiedade, da tristeza profunda, do desespero, dos vícios. Sabe, meu irmão, a única coisa que tem poder de nos tirar de tudo isso, sabe, e tirar tudo isso de dentro de nós, não é só nos tirar disso, mas é tirar isso de dentro de nós, é olhando, é crendo na obra de Jesus na cruz do Calvário. Porque se quando cremos na sua morte de cruz, nós estamos crendo em tudo isso, muito mais do que mencionei, Deus julgou em Jesus Cristo na cruz. Ora, se somos identificados com Ele na sua morte, somos identificados também na sua ressurreição, para uma novidade de vida. Aí então podemos dizer, como Paulo disse, estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Sabe, isso quer dizer que quando o mundo e as suas nojeiras, as suas ilusões, suas mentiras, seus enganos, eles não têm mais influência sobre a minha vida. E eu crucificado para o mundo significa também que não tenho mais interesse nessas coisas, que só me trouxe angústia, tristeza, sofrimento e decepção na minha vida. Sabe, a cruz é um portal que todo homem, que toda mulher, que todo jovem que quer ter uma vida transformada, de vitória, uma vida restaurada, uma vida completa, de novidade de vida, ele precisa passar. Não existe outro caminho na vida cristã. Quando olhamos para ela, para a cruz, através da palavra de Deus, passamos para uma outra dimensão, a dimensão da fé, a dimensão da vitória em vitória, de glória em glória, a dimensão onde podemos viver uma novidade de vida, a dimensão onde podemos ter uma mente voltada para Cristo. É evidente que a nossa vontade, ela vai caminhando de acordo e desejando a promessa do Senhor, que não falha e não pode falhar. Sabe, hoje é o dia que você é chamado a tirar os olhos de você e olhar para Jesus. Eu te convido nessa noite, sabe, a orar comigo
Eu te convido você a colocar a sua mão, sabe, a tirar a sua mão. Eu te convido nessa noite a você, sabe, dizer assim, que olhar para as suas mazelas, olhar para as suas dificuldades, as suas fraquezas, as suas limitações, isso não vai te ajudar. Não vai. Acredite, não vai te ajudar. Pelo contrário, isso vai te afundar cada vez mais. Isso vai te puxar para trás. Sabe, você, eu, nós éramos, sabe, fruto do primeiro Adão. E ele falhou, ele pecou. E como cabeça da humanidade, ele levou toda a humanidade junto com ele para o fracasso. Mas a palavra do Senhor diz que veio o segundo Adão, Cristo Jesus. E diz a Bíblia que aquele que crê no Senhor Jesus, ele crê na obra salvífica, crê que Cristo morreu no Calvário, crê que Cristo foi sepultado e crê que Cristo ressuscitou para a glória, para a justificação da nossa vida. Quem crê nisso recebe a natureza do Senhor, porque deixa de se identificar com Adão e se identifica com Cristo, passa agora a ser semelhante a Cristo. E se é semelhante na sua morte, o mundo não tem mais poder sobre a sua vida, porque ele ressuscita, assim como Cristo ressuscitou para uma novidade de vida. Nós em Cristo Jesus, pela fé, ressuscitamos para uma novidade de vida. Assim como recebemos a Cristo pela fé, nós vivemos em Cristo pela fé. Se vivemos pela fé, os nossos olhos não estão mais na nossa força, na nossa capacidade, naquilo que eu sou e que eu posso realizar, mas agora eu olho para Cristo, na obra dele, e o poder dele, a graça dele, que me deu uma nova vida, fará com que eu possa continuar a viver essa nova vida. Oh, glória a Deus, aleluias, isso é tremendo. É tremendo, porque eu entendo que na verdade não importa. Não importa se eu sou bom, se eu sou ruim, se eu sou capaz ou se eu não sou capaz. Não importa se eu tenho ou se eu não tenho. Não importa se eu posso ou não posso. Em Cristo Jesus eu posso todas as coisas, porque estamos nivelados pela cruz, não mais pelas nossas qualidades, não mais pelas nossas perfeições, mas nivelado pela cruz de Cristo. Aleluias, glória a Deus. Oh, glória a Deus, isso é maravilhoso, isso é tremendo. E nesta noite, eu convido você a isso, eu chamo você a isso, sabe? Eu quero fazer uma oração com você, né? Eu quero que você, assim, faça algo, talvez, sei lá, coloque a mão no seu coração, né? No seu peito, lá do seu coração, e eu quero fazer uma oração com você. Eu não sei como você tem olhado para você, eu não sei quais são os suas limitações, as suas fraquezas, mas eu quero dizer uma coisa para você com toda a convicção do meu coração. Com toda a convicção. Tire os olhos de você. Olhe para Jesus. Olhe para Ele. Deixa Ele operar na sua vida. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração, se é possível, onde você está. Eu quero orar. Eu quero que você ouve. Eu quero fazer uma oração de concordância. Amém? Depois você pode orar. Nós vamos ter a ceia já. Daqui a alguns minutos, mas eu quero fazer uma oração, eu quero que você concorde com essa oração. Eu queria que você colocasse como um ato de fé, um contato, um ponto de contato, amém? No seu coração. E você dissesse assim comigo: Senhor, eu te entrego tudo. Senhor, eu me arrependo, mas não um arrependimento exterior, e sim uma mudança da minha natureza. Porque eu recebo e creio na sua palavra em meu coração. Eu declaro que a partir de agora sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Sou nascido de novo, sou gerado pela vontade de Deus, nascido da água e do Espírito. Senhor, eu renuncio a tudo que pertencia à velha natureza e me revisto da nova pessoa em Cristo Jesus, para viver uma novidade de vida, uma vida livre em Cristo, fortalecido em Cristo Jesus, oculto no esconderijo do Altíssimo, porque fiz do Senhor Jesus o meu refúgio e amo o seu nome, para a glória do teu nome, Senhor. Aleluias e glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Amém, querido? Glória a Deus. Eu espero que você esteja preparado aí, amém? Vocês que agora é com você mais diretamente.
da Eu Creio, né? A gente fala assim, parece que não está falando com a Eu Creio, parece que está falando, sei lá, com outras. Mas agora eu quero que você tenha separado o seu cálice. Eu vou agora lá para a sala. Eu quero participar dessa ceia lá. Eu estou sozinho aqui no escritório, que eu me sinto mais seguro. Mas eu quero assim, vou lá agora com a minha família, Thelma, Isabelle, a Júlia está ali. E eu quero que você também, da mesma forma aí, faça isso. Quem é que pode participar da Santa Ceia, querido? A Santa Ceia é um símbolo da nova aliança. Todo aquele que crê no Senhor Jesus. A ceia é uma mesa servida para os filhos. Quando é que você se torna filho? Quando você recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você fez essa oração, se você recebeu essa palavra hoje, né? Então acredite, você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Eu sei que talvez as pessoas, a sua mente vai dizer, mas você ainda é cheio de defeitos, cheio de falhas, você ainda é cheio de pecados. Mas eu acabei de pregar. Você não lembra? Não olhe para você, olhe para Jesus. Olhe para Ele. Amém? Eu quero que você prepare aí, tá ok? Eu vou estar indo lá na sala e que você possa me acompanhar. Aleluias. Vamos lá, vamos. Deitado ou muro de pé? Aqui está a minha família. Amém. Glória a Deus. Espero que você também esteja aí. Manda uma foto depois da sua família. Amém? Tá bom? Põe lá no grupo, lá, não sei. Tira aí, deixa eu pegar para orar primeiro. Amém? Espera um pouquinho. Eu quero consagrar aqui. Eu quero consagrar o meu. Como se eu estivesse consagrando todos os de vocês. Amém? Quero consagrar o cálice, consagrar o pão, em nome de Jesus. Pai, eu consagro agora este cálice a Deus, que simboliza, Deus, que representa o teu sangue. O sangue da nova aliança, o sangue vertido no Calvário, ó Pai. E à medida que cada um tomar este cálice, Pai, ó Deus, que eles recebam a vida de Deus, que eles recebam, Senhor, ó Deus, ali a presença do Espírito Santo dentro do seu coração, renovando, curando, gerando transformação, Pai. Em nome de Jesus, este é o sangue, Senhor, derramado no Calvário por todos nós. O sangue que nos remiu dos nossos pecados, ó Pai. O sangue, Senhor, que nos aproxima de Ti, Senhor. O sangue que nos dá acesso à Tua presença em confiança e em ousadia, Pai. Eu consagro em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero consagrar também o pão, ok? Pai, este é o pão, Senhor, que representa o teu corpo. Ó Deus, o pão, Senhor, que, ó Deus, o Senhor deu para alimento do nosso físico, Senhor, para alimento, Senhor, do teu corpo. Ó Deus, que este pão, Senhor, simbolizando o teu corpo, Pai, possa gerar saúde à medida em que nós ingerirmos, ó Deus, saúde física, Senhor, em cada um, Pai. Cada vida, cada pessoa, Senhor, que ao participar deste momento, ó Deus, receba vida, Pai. Nós consagramos este pão para a glória do Senhor, ó Deus, e que cada um, aonde que estiver na sua casa, participando deste momento, ó Deus, receba esta unção, receba esta presença, Pai. Seja cheio do teu Espírito Santo neste momento de glória, Pai. Aleluia, Senhor. Amém. Amém? Pode ir. Tá. Amém? Agora você pode participar agora do pão. Amém? Coma o pão agora. Amém? Pode beber o cálice. Mais pra cá, Brana. Já tô bem aqui. Pode beber? Uhum.
Vamos lá. Amém. Agora eu quero que você... Obrigada, Senhor, por tua Oh, bondade. aleluia. Obrigada pelo privilégio, Sim, Senhor, Pai. que o Senhor nos dá de Oh, estar na tua Deus. presença, Sim, Senhor, Pai. de saber que em ti fomos perdoados, Oh, Pai, fomos aleluia. resgatados, Senhor, de um lamaçal. Aleluia. Fomos resgatados, Senhor, da nossa Aleluia. condição pecaminosa. Aleluia. E o Senhor nos deu acesso, Senhor, à tua Oh, presença. Deus, aleluia, A presença, Pai. Senhor, que nos Oh, liberta, que nos abaixo, transforma, que nos aleluia. cura. Obrigada, Oh, Senhor, glória, pelo privilégio de estarmos nesta noite reunidos como igreja, Oh, podendo aleluia. adorar o teu nome. Oh, Que esta glórias, graça, glórias, Senhor, que este glórias, perdão, glórias, que a glórias. tua presença Glórias alcance a cada ti, casa, Pai. cada vida, Oh, Jesus. glórias, louvado E teu haja nome, sobre, Pai. Senhor, as nossas vidas, Sim, cada Deus. lar, cada casa, tua Oh, presença, Deus, tua sim, graça, o teu amor Oh, sendo Espírito manifesto. Santo. Que haja, Senhor, sobre cada coração, Oh, Espírito aqueles Santo. que ainda, Senhor, têm andado por caminhos difíceis, andado Sim, por caminhos ainda, Senhor, que não decidiram pelo Senhor. Sim, Que Pai. nesta noite possa encontrar a tua Sim, graça, Deus, a em tua nome de presença. Jesus. Que nesta noite Em o nome Senhor de venha se Jesus, ó revelar Pai. a cada Em coração. nome de Jesus, que possam Pai. te conhecer, Sim, Deus, Senhor, sim, possa Pai. conhecer a tua bondade, possa conhecer o teu amor, Sim, Jesus, Pai. como é maravilhoso Aleluia. estar na tua casa te servindo. Aleluia. Não há prazer maior, Senhor, do que te conhecer, Sim, Pai. do que andar contigo, do que ser cuidados pelo Aleluia, Senhor. Senhor. Obrigada, Senhor, Deus. por esta noite, por este cuidado, pelo privilégio de estarmos aqui com os Pai. nossos irmãos em Cristo, Em nome de celebrando Jesus, este Pai. momento, Senhor, e adorando o teu nome. Pai. Senhor, que possamos provar, Senhor, a cada dia desta bondade, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluias. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Amém, amor. Amém. Quer continuar lá? Não, aqui mesmo, né? Amém. 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 Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Que realmente este tempo tenha sido um tempo significativo na sua vida. Que essa palavra tenha sido uma palavra que possa gerar no seu coração entendimento, na sua vida entendimento. Amém? Sabe, que você receba essa palavra. O verdadeiro arrependimento é ter a nossa mente, o nosso coração em Jesus. É ter a nossa vida voltada para Jesus. Sabe, olhar para nós, na verdade, só nos faz estar cada dia mais para baixo. Mas olhar para Jesus nos faz cada vez mais estar assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus fortaleça a sua vida. Amém? Que Deus te capacite em nome de Jesus. Que você tenha aí um início de semana realmente debaixo da graça do Senhor. Eu profetizo sobre a sua vida, paralisação de toda essa... profetizo sobre o nosso país principalmente, a paralisação de toda essa praga, toda essa malignidade, que todo esse intento do inimigo contra a nossa nação. Eu profetizo sobre os nossos governantes, poder executivo, legislativos, judiciários, que receba ali ao mover do Espírito Santo. Hoje tivemos um dia maravilhoso, algo para entrar na história, como eu disse, e que você continue intercedendo, continue orando, porque eu quero concordar com um pastor que eu vi esses dias dizendo, passando essa crise, o Brasil vai provar de uma prosperidade sem igual. E você faz parte dessa história. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que o Senhor te dê uma semana cheia de bênçãos, de graça. Amém? Que essa semana nós teremos notícias melhores. Notícias já de encerrando toda essa praga sobre a nossa nação. Porque a nossa nação é do Senhor Jesus. E a sua vida, a sua casa é do Senhor Jesus. As trevas podem cobrir o mundo, mas sobre nós, sobre a igreja, vai brilhando a luz do Senhor. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão, consolação do Espírito Santo seja com todos em nome de Jesus. Amém? Um beijo no coração. Que Deus abençoe em nome de Jesus. A saudade
é grande. Amém? Mas logo, logo estaremos juntos para a glória do Senhor. Deus abençoe. Amém? Amém? Amém. Tchau, um beijo.